boa maneira. Mas esse tem que ver com alguém munai, com bom sentimento, bom coração. Com bom coração, você faz bem as coisas. Mas você precisa alguém yachai, bom conhecimento, boa mente, para ter boa ideia, para ter inteligência. Dessa maneira, você logra, consegue as coisas de boa maneira. Alguém ati. Isso que significa? Que com bom pensamento, bom sentimento, bom coração, eu vou conseguir fazer as coisas de boa maneira. Essa é parte da sabedoria dos nossos povos. Seguinte, por favor. Então, o que precisamos quando falamos de interculturalidade? Não é somente pôr um lugarzinho aí, um lugarzinho perto ou adentro do hospital para os indígenas fazer suas cozinhas. Para esses pobrecitos ou pobrecitos indígenas, eu vou deixar esse lugarcito para eles. A atitude do pensamento dominante é assim. Por exemplo, os gringos, eles se creem a si mesmos tão buenos que nos dão permisso de existir. Imagina como é esse complexo horrível de superioridade. Então, nós precisamos tomar a dignidade do nosso povo e de falar que eu também tenho conhecimento, eu também sei viver de outra maneira. Não é a tua, mas é uma maneira que posso conviver. Para falar de diálogo intercultural, nós precisamos que um estudioso respeite a um sábio de outro cor. Se eu fui para a universidade, eu estudei, eu ganhei esse cartão aí que me custou muito, 5, 10, 15 anos, porque eu fiz doutorado e pós-doutorado, eu tenho que lembrar que a pessoa que cura na comunidade, que ele talvez não sabe ler e escrever, essa pessoa, desde o momento que ele nasceu até o momento que ele vai morrer, aprende a vida inteira. Então, não é ponto de comparação. É somente outro paradigma de vida que eu preciso aprender a respeitar minimamente. Mas o que acontece com o pensamento dominante? O que ele não entende, ele rejeita, ele rechaça, mas também ele menosprecia. Quando não compreendemos as cerimônias indígenas, com medo empezamos a rechaçar, com medo empezamos a pensar, ficar nervosos, medos, que é isso que estão fazendo os indígenas? Ficamos assim porque a mídia ensina isso. O pensamento neoliberal capitalista ensina isso, que o diferente tem que ser eliminado. Então, eles tentam fazer que nós seamos como máquinas. O mesmo pensamento, a mesma roupa, a mesma comida, a mesma forma de sanar. Tudo isso para vender-nos o mesmo. Então, nós, com nossas diferenças, estamos mostrando para o mundo, sabemos viver de outra maneira, comer de outra maneira, vestir de outra maneira, sanar-nos de outra maneira. Isso é muito necessário, volver a olhar com carinho o que nós somos. Uma forma de marketing muito importante do pensamento hegemônico é odiar o que você é. Odiar sua cor de pele, odiar suas roupas, odiar. As mulheres somos vítimas diretas desse pensamento horrível, absurdo. Eles pretendem passar um modelo de beleza. Que isso? Isso é um absurdo. Cada coisa diferente, cada flor diferente, cada pessoa, cada mulher diferente, é parte da beleza da vida. E isso é o que o pensamento hegemônico não permite, porque ele não entende, porque ele quer vender-nos uma sola coisa. No momento do nascimento, a indústria do nascimento, ele faz que nós nascemos como máquinas, agredidos dentro de uma civilizada violência, ainda que eles te tratem bem. Senhora, por favor, calle-se, não mova. Senhora, quieta aí. Não, às vezes é pior. Senhora, calle-se, não se mova. Então, ainda que você está dentro da instituição, onde ficou a humanidade do servidor da saúde? Porque essa indústria, esse pensamento mecânico, você tem que dilatar 1 centímetro por hora para ter seu filho. Se você não faz isso, você vai ser cortada, você vai entrar na cesariana. Brasil é o segundo nas cesáreas. Há um tempo era o primeiro do mundo nas cesarianas. Então, nós temos que refletir. Onde ficou? Por que nossas mentes, nossos corpos foram tomados pela indústria? Por que acreditamos essas mentiras do sistema? Nós precisamos novamente ganhar nossos corpos de regresso, nosso tempo, nosso carinho para acompanhar a quem fica doente, a quem está no parto, a comunidade que está fazendo seu processo também. Então,
Precisamos recuperar nossos corpos, autogestão de saúde é muito preciso. Vocês vão ter falas hermosíssimas, os exemplos do Brasil são muito lindos. Eu conheci o movimento de educação popular na saúde, aqui estão as companheiras. Nosso Paulo Freire é um tesouro da humanidade. Paulo Freire foi traduzido para distintos idiomas no mundo, porque nosso Paulo Freire, ele falou da linguagem do povo, ele falou da pedagogia da liberação, a pedagogia da esperança. O que acontece que a esperança que nós vamos construindo cada dia para viver com dignidade. Então, Brasil tem exemplos de luta muito valiosos, muito importantes. É muito honroso para mim estar com vocês. Eu fico muito honrada porque eu sei que o povo brasileiro é um povo que tem raízes ancestrais tão profundas. Ainda que há gente que fica dizendo, pero eu vim da Europa, meus ancestrais são de Europa, de outro continente. Ainda assim, cada povo do mundo tem uma ancestralidade profunda. Seguinte, por favor. Então, eu continuaria falando de muitas coisas, mas precisamos fazer um tempo de debate, precisamos deixar um tempo para nós entender alguns pontos. Eu quero deixar esta conclusão, reflexão, é muito bonita. Eu tomei essa de Abadio Green. Abadio Green, ele é um doutor em antropologia, ele é um indígena cuna, do povo cuna do Colômbia. Isso significa que os indígenas também estudamos, também somos inteligentes, também somos gentes que podem aprender, mas isso o que significa? Não significa que a cultura dominante vai nos dominar. Significa que nós podemos ter ferramentas de aprendizagem, de convivência, de falar com outras culturas, mas permanecer com amor, com carinho para a minha própria cultura. Temos que lembrar, por exemplo, quando os conquistadores vieram para esse continente, as mulheres na Europa, elas eram consideradas animalzinhos sem alma. Eles eram consideradas, a mulher não podia estudar, a mulher não podia ir para a universidade, não podia aprender a ler, a mulher era muito deixada de lado como um animalzinho. É um papa que fez uma bula papal e ele reconheceu que as mulheres tinham alma. Então, isso aconteceu na Europa. E esse pensamento de dominação, ele vinha para esse continente. Então, quem ficaram animalzinhos sem alma? Os indígenas de este continente, de América. Esse pensamento absurdo de dominação de poder vem caminhando o mundo séculos atrás. Mas nós precisamos lembrar que agora não somente temos alma, sino que temos uma alma muito forte, muito amorosa, muito lutadora. É isso que nos mantuvo vivo a nossos povos. O que acontece com a medicina tradicional ancestral? A medicina tradicional ancestral não é somente um adorno folclórico, não é somente, oi, que bonitos os colores, suas coisas, esses inditos e suas festas. Não. A medicina tradicional ancestral é ferramenta de luta, de resistência cultural contra esse sistema de opressão. Nós precisamos falar isso claramente, porque não somente é que nossos povos fazem suas coisas, é que eles han preservado esse conhecimento para a vida de todos nós. A medicina tradicional ancestral é parte da transformação social que nós estamos precisando. Então, eu tive a oportunidade de caminhar junto a nossos companheiros maias rebeldes, e eles ensinaram para mim. Eles ensinaram para mim saúde é dignidade, saúde é vida, sem injustiça e sem humilhação. Um pensamento, um só coração, uma comunidade livre e unida. Eu tomo essa mensagem porque nossos povos estão resistindo. Temos muitos povos que estão resistindo com seus conhecimentos, suas formas de ser, mas, además, é um conhecimento para todo mundo. Não é somente para mim sozinho. É um conhecimento que eu vou dar para a vida, porque eu honrando a vida que eu tenho, que eu vou conseguir fazer alguma transformação. De outra maneira, se eu continuo nesse pensamento hegemônico, odiando quem eu sou, eu estou alimentando essa indústria absurda de consumo.
quando uno fica triste, quando uno fica sem identidade, mas não somente, quando uno fica triste porque não tem a conta de banco, o carro de moda, o vestido de moda, você fica um escravo consumidor desse sistema de pensamento. Então, é muito liberador amar o que nós somos, amar nossas raízes, amar o que nosso povo sabe construir. O amor é um sentimento muito liberador, muito transformador, porque é desde o amor que nós vamos organizar com o nosso povo. Nosso dor tem que transformar-se em amor. Como dizia cantando Calle 13, nossos sentimentos não têm preço. Tu não pode comprar o vento, tu não pode comprar o sol, não se pode comprar a chuva, não se pode comprar o calor, não se pode comprar as nuvens, não se pode comprar as dores, não se pode comprar minha alegria, não se pode comprar minhas dores. Então, nós precisamos lembrar disso, nós precisamos lembrar que o que nos mobiliza não é precisamente um absurdo salário somente. O que nos mobiliza é sonhar um mundo lindo como nossos avós e avós sonharam para nós. E é assim que Abadio comparte essa bonita reflexão. Ir para outro e volver do outro não é um problema intelectual, é um problema do coração. Claro que um pode estudar ao outro, é mais, é um dever a fazê-lo. Pero compreendê-lo é algo distinto. Conhecer a vida dos povos, fazer a pergunta necessária que conduz ao saber, não sai de conhecimento científico, sino do coração do irmão, de irmã. Só assim é possível que as pessoas possam sair desse mundo e entrar para outros mundos. Do contrário, é possível que vayam e regressem, pero sem compreender, pisando as ervas que dão vida, porque imaginam que são maleza. Profanando a terra, porque a veem como um negócio, violando o água com sua indiferença. Se poderá ir a muitos mundos, pero se não se tem o coração preparado, não veremos nada. Assim que este evento é mais bem uma invitação para que nós podamos olhar com o coração aberto as possibilidades, a força, a transformação que tem nosso povo de gente humilde, de gente que todos os dias briga para sair adelante pese a todo. Tomamos a força do povo, tomamos o amor dos nossos ancestrais e é agora que nós podemos transformar o que precisamos transformar. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Para mim é uma enorme honra, né? Uma tremenda honra poder estar aqui nessa posição. E eu prometo que eu vou falar pouco, porque eu sei que vocês devem estar com muita vontade de fazer comentários, né, e questões à doutora Vivian Camacho. Então, eu queria agradecer à professora Daniele Sacardo pelo convite, a Jéssica Medeiros, cadê a Jéssica? E a Aparecida do Carmo também, por poder participar e contribuir de alguma forma com esse processo de vocês. Queria lembrar, né, que hoje é o Dia Nacional de Luta em Defesa dos Nossos Direitos, né, contra essa reforma trabalhista que nos foi imposta por um governo ilegítimo, né, e também contra esse PL que está em tramitação na Assembleia Legislativa, que é como se fosse a PEC do fim do mundo aqui para São Paulo, né, que congela os salários do funcionalismo paulista por 2 anos. Né, lembrar que os nossos salários aqui na universidade há 3 anos, né, não sofrem nenhum reajuste, ou seja, e lembrar também da situação de outras universidades, né, estaduais pelo Brasil afora, que estão passando por um momento de extrema dificuldade, né, em que os cortes incidem sobre as universidades, sobre o local de produção do saber crítico, né, mas não incide sobre outras categorias que permanecem mantendo o poder nas mãos e o poder também de reajustar os seus salários continuamente. Né. Queria lembrar também, queria destacar, né, que essa atividade aqui no âmbito de um mestrado profissional.
né, nós temos apenas 11 mestrados profissionais na Unicamp. Né? 5 deles estão na Faculdade de Ciências Médicas. Né? E os outros, em geral, são mestrados profissionais ligados à área de educação, ao contato com professores de biologia, de matemática, de história, e também na Faculdade de Educação. Né? Então, eu acho que não é por acaso que esse evento ocorre no âmbito de um mestrado profissional. Né? E acho que nós devemos, enquanto tanto pessoas que são funcionários, estudantes ou docentes da Unicamp, mas também da sociedade que está aqui, né? Estimular, pressionar que a universidade crie novos mestrados profissionais, né? Nas mais diversas áreas possíveis. A gente tem um projeto no IFISH de criar um mestrado em políticas públicas, exatamente para que a gente possa travar um diálogo mais franco com o funcionalismo público, né, com ativistas, e acho que a gente, né, queria deixar aqui o nosso núcleo de pesquisa, participação em participação, movimentos sociais e ação coletiva, o NEPAC, lá aqui do IFISH, da Unicamp, à disposição para que a gente possa manter essa interlocução. Dito isso, eu quero ser bastante breve, mas eu quero lembrar da questão da cidadania. Né? Tem um autor que a gente trabalha muito nas nossas ainda colonizadas, né? Referências clássicas do debate sobre cidadania, mas que é um autor que, embora liberal, também é um autor que nos ensina muito, né? Que é o Marshall, T.H. Marshall, né? Que foi um autor que lá quando a Inglaterra estava criando o seu estado de bem-estar social, ali no final da Segunda Guerra Mundial, né, teorizou isso e foi mostrando como que aquilo que estava acontecendo naquele momento era fruto de muita luta política, era fruto das lutas políticas pelos direitos civis, né, que exatamente marcam aquela passagem, né, do feudalismo para um sistema mais liberal, né, no sentido de que os trabalhadores poderiam se deslocar, né, estar a salvo da tirania dos senhores, né, mas que depois caíram também sob a tirania do capital, né, a tirania dos burgueses empresários, né, industriais, e, portanto, sob uma outra forma de jugo, né, de contenção, de controle da força de trabalho. Né. E é exatamente depois das lutas pelos direitos civis, o direito de ir e vir, o direito de poder professar sua religião, o direito de poder ter acesso a informações, né, ter o livre acesso a informações, né, que os direitos políticos puderam ser conquistados. Se não houvesse o direito à reunião, se não houvesse o direito à livre manifestação, não haveria a possibilidade de que as pessoas se organizassem em sindicatos, em organizações de luta, no âmbito do mundo do trabalho e também no mundo político, né, em partidos políticos e assim por diante. E é só a partir daí, numa sociedade que vai se modificando, né, no século XIX na Inglaterra, que os partidos políticos ligados aos trabalhadores, né, puderam ser criados e que a ampliação da democracia, a ampliação do voto, porque naquele momento sequer o voto universal estava garantido, né, é que se pôde construir uma sociedade um pouco mais democrática, ainda que em moldes liberais, ainda que em moldes restritos ao voto em eleições periódicas, ao voto em representantes, né, que seriam os efetivos tomadores de decisão em eleições periódicas. A partir daí, então, que é possível a gente pensar em direitos sociais, a formação de um estado de bem-estar social, a ampliação de um sistema de saúde pública, né, naquele momento, de um sistema de educação pública, de políticas de cultura, de políticas ambientais e assim por diante. Trazendo para a nossa realidade, né, eu acho que a fala da Vivian foi espetacular nesse sentido, porque acho que a Bolívia, nesse processo mais recente, né, que temos vivido o que estávamos vivendo, mas que continuamos na luta, né, na América Latina, acho que a Bolívia ela é o exemplo mais bem acabado de um processo revolucionário, né, em um país vizinho ao nosso, em que nacionalidades que estavam silenciadas, que foram silenciadas por
450, 500 anos, né, passaram a ter um protagonismo e constituir uma nova estabelecer uma nova constituição política e criar um novo Estado plurinacional, né, da Bolívia, que é a questão mais importante do que temos vivido na Bolívia nessa última década, né. Então, acho que é importantíssimo a gente considerar, acho que foi muito especial essa escolha para que você abrisse, né, essa conferência aqui no nosso fórum, né. Então, dizer que se na Inglaterra isso aconteceu, né, com muita luta política, imagine aqui na nossa América Latina, né, com elites políticas ainda mais conservadoras, ainda mais autoritárias, né, infelizmente com um proletariado em estado de crescimento e logo depois, quando isso se colocou em alguns países, imediatamente o neoliberalismo também veio, né, para caçar direitos conquistados, né. Então, dizer que é imprescindível que, nesse momento que nós estamos passando, né, que a luta política, as organizações políticas, as relações que estabeleçamos entre a universidade, entre os movimentos sociais, e não só na saúde, né, mas pensando na saúde de uma forma mais ampla, né, mais plena, né, os movimentos pela educação, os movimentos pela cultura, né, os movimentos pelos direitos das mulheres, né, pelos direitos LGBT, né. Quer dizer, é fundamental que a gente permaneça em luta e permaneça resistindo aos ataques que têm sido feitos, né. Dizer que em um governo que nós tivemos aqui nos últimos, né, desde 2003 pelo menos, em que houve um governo de centro-esquerda, houve um governo de esquerda, mas mais do que isso, houve uma alteração no conjunto, né, ou pelo menos um ensaio de alteração, né, naqueles que estavam no poder também há quase 500 anos, né. A reação foi muito forte, né. Então, vamos pensar, né, pelo menos em dois elementos, né. Todas as políticas que foram feitas de combate ao trabalho escravo, né, nesse governo e que hoje estão sob risco, né. Por quê? Porque esse governo permanece sendo refém daqueles que praticam, né, esse tipo de relação com o trabalho escravo, né. E um governo que também tentou dar um novo status, né, para o trabalho das empregadas domésticas, né. E isso altera as relações dentro da casa, né, das pessoas, seja de classe média, seja de classe mais alta, né, mas isso altera as relações de trabalho. E esses são dois exemplos, eu acho, né, que mostram muito bem o quanto houve de avanço, né, poderia ter sido mais, mas foi o que a conjuntura política proporcionou, e o quanto há de retrocesso em tão pouco tempo, né, de um governo do governo que aí está, né. Então, queria concluir, não quero me aprofundar demais, não quero me alongar demais, fazendo um chamado, né, retomando um chamado que a Vivian já fez com tanta força, né. É tão bom quando a gente tem na universidade uma fala forte, né, uma fala incisiva, uma fala que convida à reflexão e convida à luta, né. Então, dizer que estou muito feliz de estar aqui, né, espero que essa relação permaneça, né, que muitos outros, né, fóruns como esse ocorram, que a gente cada vez mais possa estar integrado, cada vez mais integrado na universidade, porque juntos somos mais fortes, né, e passar a palavra, então, a vocês para que possam fazer os seus comentários. Muito obrigado. Por favor, quem quiser fazer algum questionamento, comentário, levanta a mão que a gente tem um microfone circulando aí para que vocês possam participar. Oi, bom dia. Meu nome é Daniele. Eu gostei bastante das palestras, foram muito boas.
Gostei muito da sua experiência, por você ter estudado medicina em outro país. E também a questão da deficiência. Eu gostaria de saber se lá na Bolívia, como é que funcionam as políticas para pessoas com deficiência. Hola. Bueno, gracias por la pregunta. Es muy importante. Ha avanzado mucho este tema. De hecho, tengo compañeras que son traductoras aquí, como ella que está traduciendo para ti. Están avanzando mucho en inclusión para apoyar con muchas políticas y ayudas. Distintos ministerios han coordinado una política para apoyar a todas las personas con capacidades diferentes. De hecho, hay política pública para que sean parte de los sistemas de atención en distintos municipios y gobiernos. Por norma, tienen que tener un porcentaje de personas con capacidades diferentes trabajando ahí. Bom dia, eu sou Roberto, sou médico aqui da Unicamp, formado sobre essa prática hegemônica ocidental, com pouco conhecimento das práticas tradicionais, das práticas dos índios, mesmo aqui do Brasil, etc. A minha pergunta é, como é que os médicos da Bolívia, como é que essas práticas entram no ensino da medicina na Bolívia, e como é que os médicos veem isso? Aceitam, não aceitam, veem com bons olhos, recusam, fazem resistência? Como é que se dá isso na Bolívia? E, esperando que seja bem aceita, seja uma prática, de certa maneira, incorporada, como é que se fez para que isso se incorporasse no ensino da medicina na Bolívia, se é que foi incorporado? Olha, é uma pergunta muito complexa e muito necessária de entender. Primeiro que nada, nós precisamos lembrar que a medicina hegemônica que nós estudamos nas universidades é somente para uma classe elitista. Então, as faculdades da medicina lá na Bolívia, muitas universidades, elas têm autonomia universitária. Então, isso o que significa? Que dentro do ensino da medicina, ainda não temos essa mirada de antropologia cultural, epidemiologia crítica, ainda não temos isso. Então, o que acontece é que o governo está tentando fazer, temos a especialidade saúde familiar, comunitária e intercultural. É aí que os médicos viram em contato com a comunidade e eles trabalham junto com o sábio do lugar. Mas esse é um intento do governo, esse não é um intento dos médicos. De fato, os médicos, eles, ao ser uma classe elitista, são uma classe diretamente oposta ao nosso governo. Então, é uma luta em muitos frentes, e isso temos que ser claros. É muito triste como o pensamento médico hegemônico fica dentro das cabeças e dos corações dos nossos colegas, que eles esquecem do cuidado do próximo, eles se esquecem de ir para as comunidades e atender a gente que mais precisa, que mais necessita. E, como todo mundo, eles querem virar o super melhor especialista, ir para outro país, morar lá, ter uma conta muito, muito longa de dinheiro, e eles se esquecem também das outras culturas. Nós precisamos lembrar que milhões de seres humanos, hoje, nós curamos com medicina China. Na China, na Ásia, eles têm sua própria medicina. Na Índia, eles têm o Ayurveda, milhões de seres humanos ficam curando-se com isso, mas aqui lá na Latinoamérica nós temos nossas medicinas tradicionais ancestrais. Somente 3/4 da humanidade usa sua medicina ancestral. Somente 1/4 da humanidade usa a medicina moderna como nós conhecemos agora. Bom dia a todos.
Uma alegria grande ter ouvido a sua palestra. Eu estou muito emocionada. Eu sou funcionária do SUS e as suas palavras, elas vieram de encontro a nos traduzir o que é saúde integral. Porque você falou com essa roupa e com um diploma também de uma universidade ocidental. Essa possibilidade que te ancora é maior, assim, eu posso estar usando tudo isso e posso, ao mesmo tempo, levantar essa bandeira. Vem para mim uma grande emoção no sentido assim, me vinha a pergunta, será que seria possível estar só com essa roupa ancorada nessa tradição, não é? E estar aqui agora? É uma pergunta. E a outra é assim, o quanto que nós que trabalhamos com as práticas integrativas no SUS, nós usamos dessas medicinas dos outros povos, não é? Estudamos medicina chinesa, estudamos massagem ayurvédica, meditação de linhas ocidentais e linhas orientais. Aqui na Unicamp, na saúde coletiva, temos também o LAPACES, que é um núcleo de práticas complementares de saúde. Mas o que me vem fortemente é assim que a gente não se esqueça da sua fala em relação a como somos escravizados como seres humanos e como precisamos nos ancorar mais nessa roupagem verdadeira, e para nós, Brasil, pergunto, que roupa nos ancoraria tanto quanto a sua roupa? Que roupa para nós, brasileiros, nos ancoraria e seguraríamos junto os nossos diplomas da Unicamp, da PUC, da USP? Então, eu quero aqui, assim, do meu coração, fazer um grito para que nós, brasileiros, procuremos quem somos nós, porque estamos muito obnubilados, muito perdidos. E você me deu assim uma alegria imensa, me perdoe pelo você, mas como pessoa, né? Você, a sua pessoa, com os seus títulos e com a sua ancoragem, me deu muita vontade de que nós nos perguntemos, quem somos nós, Brasil? Qual a nossa medicina tradicional? Qual o nosso jeito de cuidar que é nosso? Será que a gente dá conta de responder isso? Será que a Unicamp dá conta de começar a pensar nisso também e não só usar todas as outras ciências? E uma gratidão por esse momento aqui. Olha, esse tema das roupas é algo que eu uso como homenagem para minhas avós. Normalmente, vocês sabem que a roupa de gala, os tacones, os vestidos caros, mas esse aqui é minha roupa de gala. Eu não visto ela o tempo todo, somente quando eu sei que eu preciso da força delas para sair adiante. Então, além da roupa, eu preciso lembrar para vocês e lembrar para mim mesma que as roupas, somente, elas não só mudam. A roupa é algo sumamente subjetivo. O que nós precisamos vestir, realmente, além das roupas, é nossa dignidade, é nossa força. Esse é o respeito que eu carrego por mim mesma, e com esse respeito eu vou respeitar essa outra que é diferente de mim. Esse outro, essa outra que tem outra cor, outras roupas, outras tradições. Se eu respeito e amo o que eu sou, onde eu venho, além das roupas que eu trago postas, eu vou conseguir olhar para um ser humano que, como eu, tem risas, tem dores, tem necessidades. E nosso povo brasileiro, porque somos um povo, vocês vistam as suas roupas mais lindas da luta, da dignidade por seus povos. Vocês vistam as roupas da alegria que os faz famosos pelo mundo. A alegria brasileira contagia a alegria para esse triste mundo consumista. A alegria do povo brasileiro da luta é muito importante. Então, é um convite para vocês se encontrar
que é aquilo que os faz brasileiros realmente. As grandezas do Brasil não têm somente que ver com um mundo de espetáculo. As grandezas do Brasil, como eu mencionei, têm que ver com a luta por o direito dos povos, por a luta pelos direitos humanos aqui no Brasil. Todos nós passamos tempos duros, então, as roupas que agora toca vestir a todo mundo é as roupas da luta, da resistência, da dignidade que eu vou encontrar adentro da minha comunidade, adentro do meu vecindário, que eu vou superar o egoísmo, o individualismo, e eu vou encontrar irmãos e irmãs. Além da espiritualidade que cada quem tem, quando nós sabemos respeitar o que eu sou, eu vou saber respeitar o que o outro é, e essa é a principal luta agora mesmo. Bom dia, eu trabalho aqui na Unicamp também, numa área de Sociologia e Extensão Rural, na Engenharia Agrícola, e integro a rede de agroecologia da Unicamp, né? Estou numa das trincheiras também, acho que como o grupo que está aqui organizando esse evento, pensando mudanças, transformações sociais, e especialmente aí na questão da agricultura e das questões agrárias, né? E então eu queria, assim, acho que não é demais ainda agradecer mais uma vez a Vivian, assim, realmente foi muito enriquecedor para as almas, né? Eu estou bem preenchida com tudo que você trouxe para a gente. Agradecer aí a Jéssica, foi a primeira pessoa que fez contato a partir da organização do evento, e acho que realmente, assim, muito bacana, tá vendo tudo isso aí. E o público muito diversificado, né, gente? Assim, legal a Unicamp poder ter essa diversidade aqui presente com a gente, assim. Eu realmente estou bem feliz aí com essa oportunidade que vocês criaram. E eu queria assim, pedir para a Vivian falar um pouquinho, né? Você falou do teu mestrado em agroecologia, e aí eu acho que, para mim, isso vem muito, né? Você falou da questão dos agrotóxicos, né? Que são questões realmente aqui no Brasil também, estamos aí no ranking do consumo de agrotóxicos, né? Então, queria também que você falasse um pouquinho da experiência de vocês na Bolívia, né, nessa questão das iniciativas em agroecologia, de uma produção, de uma agricultura mais saudável, né? É isso. Grata. Bom, por questões de tempo, a gente vai fechar lá as intervenções, mas nós podemos ficar falando em algum outro momento durante o dia, porque o dia vai ser intenso, vai ser lindo. A agroecologia está sendo impulsada com distintos ministérios, não com a força que tinha aqui no Brasil, porque aqui vocês no Brasil também fizeram muita luta pela agroecologia e precisamos preservar isso. Vocês são um exemplo em muitos aspectos para a Latinoamérica. Então, agora, antes de fechar, eu quisiera convidar vocês. Eu trouxe algumas coisinhas lá, umas lembrancinhas pequenas. Eu não consigo trazer para todo mundo, mas se vocês querem pegar uma lembrancinha, durante o dia, com muita calma, vocês aprontam, pega uma lembrança, e se vocês quiserem colaborar, eu faço parte do Movimento Mundial pela Saúde dos Povos, agora estou coordenando a Saúde dos Povos Bolívia. Nós somos pessoas que trabalhamos na comunidade, nós não temos financiadores, menos corporações, nós trabalhamos com o que nós podemos conseguir da solidariedade de um amigo ou de uma amiga. Se você quiser colaborar, muito bem-vinda, com alguma dessas lembrancinhas, mas se você não tem, ou você considera que você pode colaborar-nos com uma benção, com um rezo, com um abraço, tudo bem-vindo, porque nós precisamos deixar para longe, com a economia solidária, a ideia do capitalismo, a ideia de que somente com dinheiro funcionam as coisas. É mentira. As coisas funcionam porque nós hacemos que elas funcionem, porque amamos, porque cuidamos, porque respeitamos. Por isso é que funcionam as coisas. Assim que, com todo carinho, se vocês quiserem pegar uma lembrança e colaborar, muito bem-vinda. Se vocês quiserem dar abraço, não somente para mim, sino para muita gente aqui, por favor, também é uma invitação a um abraço coletivo. Muitas graças.
Bom, a gente não tinha planejado, mas a gente pode pensar pegando a lista de inscritos e fazer um sorteio em quem confirma a presença entre vocês, porque eu acho que tem pouca coisa para todo mundo. Então, para dar chance igual de todos poderem, enfim, receber esse presente, mais esse presente que você está nos deixando. Mas a gente vai pensar como fazer isso. Pode ser? A gente pensa junto? Então, a gente queria encerrar essa primeira parte e fazer um convite agora para um café de 15 minutos. A gente não pode atrasar, o professor Gastão, que está coordenando a próxima mesa, ele tem um evento na saúde coletiva ao meio-dia. Ele vai abrir o evento. Então, enfim, a gente vai precisar ser mais rigoroso nos horários. E vai ter uma apresentação cultural junto com o café. E em 15 minutos a gente retorna aqui para dar seguimento às mesas. Tá? Muito obrigada a todos.